E Deus manda dizer para você que na sua mão é pouco, mas na mão de Deus é mais que o suficiente para Ele fazer. Deus é um Deus de abundância. Presta muita atenção o que diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando diz sobre o milagre de uma viúva, uma mulher que o seu esposo ali tinha morrido, ela estava com seus filhos, ela não sabia o que ela ia fazer, e ela chegou para um profeta de Deus e falou para ele o seguinte: olha, eu estou passando por essa situação. E esse profeta diz o seguinte para ela, que era Eliseu: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchida. Sabe o que Deus falou para dizer para você? Que nas suas mãos realmente pode ser que não seja nada, pode ser que seja um pouquinho. A sua visão humana não consegue enxergar aquilo que o olho de Deus, que é um olho abundante, que é um olho assim poderoso, que é um olho de magnitude, consegue enxergar. Você já parou para pensar que para Deus não existe pouco? Para Deus não existe pouco, para Deus ou tem ou não tem. Como Ele fez lá em Gênesis, que haja luz e houve luz, que tudo que Deus falou, a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que tudo que Ele fala é grande. Não existe nada pequeno aos olhos de Deus. Como também aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, lá no Novo Testamento, que Deus Ele multiplicou. Então Deus Ele é um Deus de multiplicação. Pode ser que aos seus olhos aquilo que você tem é tão pouquinho, mas aos olhos de Deus é o suficiente. Eliseu fala: vá pedir emprestada. Deus manda dizer para você que é necessário que você faça a sua parte. É necessário que você também faça aquilo que compete a você, porque o impossível Deus faz, mas o ir depende de você. Então, o que é que o Espírito Santo de Deus tem falado para você? O que Deus tem direcionado para você que você vá, para que você faça? Porque isso também é muito importante. Não adianta nada você ficar reclamando, ficar com espírito de reclamação, de murmuração, de miséria, sabe? Ficar presa ao problema, sendo que Deus falou para você: vá. Então significa que você tem que ter a disponibilidade de ir. E quando Ele diz também pedir emprestadas, significa que você tem que ter a humildade de pedir. O que é que Deus está falando para você? Vá, tenha humildade que eu vou fazer. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração nesse dia de hoje. Assim também, vá a todos os vizinhos, mas peça muitas. Já pensou, você que tem tão pouquinho, Deus está falando para você: vá, seja humilde, peça e pegue muitas. Ou seja, está falando sobre fé. Você que tem tão pouco, Deus está falando para você: tenha fé que eu vou fazer no meio desse cenário seu, porque eu sou um Deus grande, eu sou um Deus poderoso. Bem, olha só, depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Deus está falando para você: vá para o seu quarto, feche a sua porta, que eu que te vejo em secreto eu vou te recompensar, porque Ele é um Deus que recompensa. Deus Ele não deve nada para ninguém, mas para isso é importante que você tenha fé, que você tenha humildade, que você faça a sua parte, que você o busque em primeiro lugar, que você acredite que Ele vai fazer, porque Ele faz. Sabe o que aconteceu depois? Olha só, depois disso ela foi embora e fez exatamente aquilo que Deus falou para ela fazer. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então Deus manda dizer para você que onde está um cenário de escassez na sua vida, Ele pode transformar em abundância. Mas para isso é necessário você enxergar que Ele é que faz, ter a humildade de reconhecer, fazer aquilo que tem que ser feito. Peça para o Pai que Ele faz. Ele ama muito você e Ele quer transformar o seu cenário. Você crê? Pega essa palavra, recebe essa palavra, digite aqui um amém se você acredita que Deus irá transformar o seu cenário. Que Deus abençoe muito você e até a próxima.